Bom, boa noite a todos. Mais uma noite estamos aqui reunidos para mais uma live aqui do Artemis Laboratório, hoje em conjunto com a equipe do Hospital dos Olhos de Dourados. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje nós temos dois ilustres convidados aqui. O Dr. Ajax Leite, meu amigo aqui de Dourados, né, um dos diretores aqui do Hospital dos Olhos, e a doutora Débora, que hoje vai falar com a gente sobre plástico ocular. Boa noite, Ajax. Se apresenta aí, por favor. Boa noite a todos. Recebê-los. E nós estamos aqui hoje numa condição muito importante, que é apresentar a doutora Débora Biasi, que é uma jovem Escola Paulista de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela está chegando ao nosso através do Hospital dos Olhos. Ela é especialista na doenças de pálpebra e lacrimal também. Então, nós estamos muito satisfeitos com a presença dela e vocês vão desfrutar de muitas coisas, as quais nós estaremos discutindo aqui na Grande Dourados com a presença dela no nosso corpo clínico. Certo, doutora Débora? Prazer, sou a Débora Biasi, então sou médica oftalmologista e fiz minha subespecialidade na Universidade Federal de São Paulo em plástico ocular, vias lacrimais e órbita, e a gente atua aí tanto numa forma de cirurgias e procedimentos reparadores, né, funcionais também e também estéticos. Muito bom. Então, hoje nós vamos conversar, né? É uma especialidade dentro da oftalmologia, né? Pouco conhecida, né? Porque é uma especialidade nova. Então, Débora, gostaria que você falasse um pouco para quem nos está escutando o que é essa especialidade, por que você atua, como que é esse trabalho da cirurgia plástica ocular. Por favor. Certo. Então, cirurgia plástica ocular, né, oculoplástica, né, é um segmento dentro da oftalmologia. São três segmentos dentro da oculoplástica, né. O carro-chefe é a cirurgia plástica ocular e a gente trata tanto questões funcionais, no caso, por exemplo, tumores que podem acometer a pálpebra, tá? Então, tumores tanto benignos, mas também malignos, tá? Então, eu faço, por exemplo, a retirada desses tumores e a reconstrução palpebral depois, né, dessa retirada. Também atua no posicionamento da pálpebra. Muitas vezes com a idade, né, eu falo, com a gravidade tudo cai. Então nossas pálpebras também caem. Então a gente tenta vencer a gravidade e a gente consegue vencer a gravidade. Faz uns pontos ali, faz um ponto aqui e a gente, né, corrige essas pálpebras caídas que limitam a visão, né? Pálpebra caída muitas vezes limita a visão e isso prejudica então a qualidade de vida do paciente, né? Também pálpebras que perdem a sua estrutura, pálpebra que fica virada ou para dentro do olho, com todos os cílios encostando ali. Imagina quando um cílio encosta no olho, quando cai um cisco, já é insuportável, né? Tem que correr logo para tirar. Imagina quando estão todos os cílios encostando, é insuportável. Então a gente precisa fazer o reposicionamento palpebral. Então a gente vira a pálpebra para trás, né? Para fora. E também tem a pálpebra que é virada para fora mesmo, sabe? Por doença mesmo, faz o equitrópio. E aí a gente precisa reposicionar, porque a pálpebra virada toda para fora, o que acontece? A gente perde a proteção dos nossos olhos. A pálpebra nada mais é que faz a proteção da visão dos olhos, que é o sentido mais importante. Imagina você se pensar sem a sua visão. Então, por isso que as pálpebras são muito importantes. São que cuida dessa parte. Então, a gente atua aí nessa parte de reconstrução, de estruturação palpebral, parte funcional de doenças, mas também tem as estéticas. E vias lacrimais, por exemplo, muitos pacientes têm lacrimejamento. Às vezes a gente pensa que lacrimejamento é normal, fica escorrendo lágrima, é normal. Não é normal.
canal da sua lágrima pode estar entupido, você precisa fazer uma recanalização desse ponto lacrimal. E também, olho seco também, ou ficar com olho seco também não é normal. Então, avaliar todas as glândulas lacrimais no nosso olho. A glândula principal fica escondida aqui no cantinho da órbita e ela pode ser alvo de doenças inflamatórias, de também tumores malignos. Então, a gente também atua, né? Quem usa oculoplásticos atuam todo nessa parte aí. Você vê, Fábio, que é muita novidade, né? Tanto na parte de patologia, tumores, quanto na parte estética também. Legal, muito interessante. Bom, vamos discutir então um pouquinho dessa, até porque eu sou patologista, né? Eu trabalho com essa parte, né? Então vamos falar um pouquinho quais são esses principais lesões, os principais tumores, as principais doenças, né? Que acometem as pálpebras e que precisam de tratamento cirúrgico. Sim, então assim, começando com lesões benignas, a gente tem não só de lesões, muitas vezes tem sujeirinha na pálpebra. Isso é uma queixa muito comum, porque fica muita poeira hoje em dia, né? E fica repousando onde? Justamente ali na bordinha dos cílios, na borda da margem palpebral. Por isso que eu falo, todo paciente deve fazer a higiene palpebral adequada, porque o que o paciente faz? O paciente pega lá no rosto geral, mas ele não faz uma higiene adequada para a região palpebral. Então, muitas vezes fica acumulada muita sujeirinha, muito cisco, e isso interfere em toda a parte da superfície ocular. Daí o paciente fica, às vezes, achando que tem um corpo estranho, enfim, às vezes só com a higiene a gente consegue já melhorar muito isso. Então, assim, de sujeirinha das pálpebras são os principais, e também ordelo, né, que é o famoso terçol, né? Então, quem tem, às vezes, fica com muita sujeirinha, fica com uma lágrima muito espessa com gordura, tem uma produção de gordura que é no cantinho aqui dos cílios, pode ter maior suscetibilidade a ter esses terçóis, tá? Que é uma glândula ali que fica impactada, ele fica bem inflamado, fica bem vermelho, e quando não resolve, né, quando ele não tem a sua drenagem, ele pode encapsular, gerar o calase, então fica aquela bolinha encapsulada. Então aí já não resolve mais colírio, pomada, compressa. Aí a gente tem que realmente fazer a retirada dessa lesão. Também tem outros cistos que acometem a pálpebra, acúmulo de gordura, também chantelasma, que são aquelas placas amareladas, depois depósito na derme, também acometem as pálpebras. Isso tudo a gente falando de lesões benignas, né? Agora também tem as lesões pré-malignas e tem as lesões malignas. E o que é muito importante falar aqui de lesões malignas? O principal tumor palpebral maligno é o CBC, né? É um carcinoma basocelular. E qual que é o principal aí fator de risco das pálpebras? É a fotoexposição, a exposição solar. Então, o paciente que adora ficar tomando sol sem a proteção adequada, sem uma proteção mecânica, seja com chapéu, com boné, com óculos com proteção UV, mas também protetor solar na pálpebra. A maioria dos pacientes, além de lavar o rosto geral, sem cuidar das pálpebras, também na hora de passar protetor solar, não passa na região das pálpebras. E tem de passar sim. E até me perguntam qual que é o protetor. Na verdade, todos os protetores podem ser passados, tem que passar com uma fina camadinha, passar nas pálpebras. Porém, aqueles pacientes que às vezes caem nos olhos, tem um protetor em bastão. Isso é muito interessante, porque você passa um bastão nas pálpebras. E aí o paciente consegue, então, ter uma proteção adequada para essa região, evitando, então, a fotoexposição, que é um dos principais fatores de risco para o câncer das pálpebras. Ok, legal. E você faz a cirurgia, retira esses tumores, né? Aí você falou do basocelular, que é o carcinoma de pele mais comum, né? Mas tem alguns outros também. E aí a importância da gente sempre fazer o exame anatomopatológico dessas lesões, né? Para você ter a certeza do que realmente foi retirado e fechar o diagnóstico, né, Certeza. Débora?
Absoluta certeza, porque o CBC é só um nome, né? A gente tem que dar o sobrenome também do CBC, porque tem os subtipos do CBC. Então, por exemplo, se na histopatologia, depois que a gente faz um exame confiável, que a gente vê histopatologia com um subtipo, morfeaforme, por exemplo, que é um subtipo mais agressivo, a gente tem que acompanhar mais de perto esse paciente, tem que pensar também que avaliar muito as margens, porque eu tenho que tirar toda a lesão, eu tenho que tirar com margem de segurança, né? Então, às vezes, a gente tem que até usar congelação intraoperatória. É importante eu estudar muito bem essas margens, porque senão pode sobrar câncer, né? Como pode sobrar câncer e voltar a lesão. E a gente lembra que câncer pode, dependendo do tipo da lesão, tem os outros tipos de câncer que tem chance de metástase, né? Então, dependendo do tipo de câncer, do resultado anatomopatológico, tem que fazer acompanhamento com o oncologista, né? Dependendo do tipo de câncer. Então, essencial é esse estudo anatomopatológico e também dos subtipos, né? Então, tem de fazer com certeza. Bom, quando se fala em... Pode falar, Jacques, por favor. Não, porque às vezes tem uma manchinha, uma coisa, a pessoa julga essa lesão, né? Então é essencial. E acha que é normal. Não acha que é normal. Isso, toda lesão. E espera aumentar, né? Apesar de não ter uma magrinha, você pode ter uma má formação depois, né, na hora de... Com certeza. Muitos pacientes às vezes tem uma lesãozinha, vai deixando, essa lesão vai crescendo e a gente tem que tirar com margem. Então, cada vez que você vai deixando crescer, você tem que tirar uma região da pálpebra maior. Então, tem que ser o mais rápido possível e toda lesão tem que ser investigada com oftalmo, oculoplástico, enfim, que a gente precisa avaliar essas características dessa lesão. Mas toda lesão realmente tem que ser investigada. A gente tem que sempre acompanhar de perto essa lesão. Agora, Débora, você olha uma parte muito importante que nós não temos aqui em Dourados, né? Que é o trabalho de áreas e lesões que ficam atrás, né? E tem tumores ali. Olha, com isso. Cortou aqui a pergunta. Assim, eu também não escutei. Tumorais de órbita, você tem... Tá cortando. Então eu vou perguntar mais de perto. Eu acho que é a internet aqui. Peraí. A Débora eu estou escutando perfeitamente, é só o Ajax que eu não estou escutando bem. Então eu já arrumei já. Tá bom. Pode perguntar novamente. Eu estou comentando, Débora, o seguinte, das lesões tumorais que ficam atrás dos olhos, né? Orbitais, porque os olhos têm essa órbita, essa caixa óssea, né? Sim. E atrás, você pode ter tumores também, você também faz. Com certeza. Então, eu brinco e faço uma comparação que é muito pertinente. A órbita, né, é uma caixa, uma estrutura rígida, uma estrutura óssea que é muito semelhante ao crânio. Tudo que entra ali vai aumentar a pressão e o cérebro não consegue expulsar, mas o olho, ele tem a parte da frente que não está protegida. Então, qualquer processo expansivo que eu tenho atrás do meu olho vai para fora. Então, quando tem o olhinho para fora, é sinal que alguma coisa tem na órbita, tá? A chamada proptose, quando o olho é para fora. Então, pode ser tumor, tá? Pode ser também lesões inflamatórias, e a gente descobre doenças sistêmicas muitas vezes por causa de uma proptose. Então, doenças da órbita é muito importante essa avaliação. Lembrando que a principal causa de proptose em adultos é a orbitopatia de Graves. Então, doença da tireoide pode causar esse olhinho para fora, literalmente. Faz aquele até olhar assustado, porque faz uma retração da pálpebra. O que é isso? A pálpebra fica maior. Então, todos esses sinais aí da órbita, dos olhos, das pálpebras, podem nos contar aí, nos sugerir doenças inflamatórias, doenças sistêmicas ou doenças
doenças neoplásicas, pode ser um tumor mesmo atrás. E aí tem que realmente, depende muito do tipo do tumor, da lesão, que tem que retirar mesmo. Ou muitas vezes, por exemplo, linfoma, né? Então você tem que fazer o tratamento aí com hemato, e aí tratamento sistêmico que vai melhorar. Mas aí você tem que fazer a biópsia dessa lesão também, para ter a certeza. Por isso é extremamente importante, né, ter tudo que você retira do corpo fazer o anátomo patológico, né? Então, falando em exame anatomopatológico, é aí que entra o patologista, né? No caso, eu aqui como patologista. Então, sempre que esse material que é retirado, esse tumor que é retirado e vem aqui para o laboratório, a gente analisa, vai olhar as células desse tumor, né, lá no microscópio, para conseguir dar o diagnóstico e definir que tipo de célula, que tipo de tumor, né, dar o nome, o sobrenome desse tumor, como a doutora Débora comentou, né? E ela também comentou do exame de congelação, né? Então eu acho interessante a gente dizer que o pessoal às vezes acha estranho esse nome, né? É que o que acontece? Muitas vezes você precisa saber na hora, lá durante a cirurgia, se aquele tumor saiu com margem ou não. Principalmente o olho, que é uma área muito nobre e que você não pode ficar mexendo várias vezes. Então o que acontece? Então você tem que saber se aquela lesão saiu inteira ou não. Então o patologista, vai lá no laboratório, lá no centro cirúrgico, com todo um equipamento, um mini laboratório, com uma mala que é quase maior que eu, e aí a gente congela esse material para poder fazer o corte fininho, para poder olhar no microscópio, né? É a mesma lógica de quando você quer cortar uma carne bem fininha em casa, fazer um carpaccio, você dá uma congelada na carne para poder cortar fatias bem finas. É mais ou menos isso, por isso que chama exame de congelação. Então a gente congela esse nitrogênio líquido, faz o corte e eu consigo dizer em 15, 20 minutos, né, durante a cirurgia, se aquele tumor saiu inteiro ou não, para poder definir até onde a cirurgia faz e já poder até fazer a reconstrução da pálpebra até no mesmo procedimento cirúrgico. Né, Débora? Sim, não, com certeza, é extremamente importante. Isso aí dá uma resolução no procedimento muito bacana, né? Porque... Muito, e daí eu tenho segurança que as margens estão livres, né? E a margem não está livre, então eu consigo daí já ver ali, em vez de fazer uma nova reabordagem, já não está livre, então eu tenho que tirar um pouquinho mais, porque eu tenho que garantir a segurança ali do paciente. Então, com a congelação, a gente consegue ter a definição da onde a lesão está, até onde ela está indo, porque eu consigo tirar certinho, eu consigo saber até onde vai esse tumor, né? E eu consigo deixar, então, até mais pálpebra saudável ali para eu fazer a reconstrução. Porque imagina, né? Quando eu tiro um tumor, eu tô tirando um pedaço da pálpebra, tem que fazer a reconstrução dessa pálpebra. Algumas vezes, dependendo do tamanho, é só você suturar, né? Suturar ali e dá. Mas pálpebra jovem, paciente jovem que pode ter lesão, às vezes não dá. Então a gente tem que fazer reconstrução. Então, quanto menor o buraco que vai ficar, o defeito que a gente fala, é melhor. Então, com a congelação eu consigo com segurança definir isso. Ok, muito bom. Bom, então a gente falou aí da parte de tumores, né, tudo mais. E aí, como que você reconstrói essa pálpebra, né? Você foi lá, tirou um tumor, tirou metade da pálpebra do paciente, o paciente ficou quase sem pálpebra. E aí, como é que você reconstrói, coloca a pálpebra de volta no paciente? A gente divide muito o quanto de pálpebra foi perdida. Foi 25%, até 25%? Se for até 25%, dá para puxar e suturar, fechar, né, com fio que vai suturar. Mas imagina, se você perdeu 80% da pálpebra inferior, vamos supor, 80%, dá para fechar? Não dá, o buraco. Quando dá, é pouco o defeito, a gente só suturar, só fechar, dá. Mas não é simples.
Se o defeito ficar muito grande, aí realmente a gente tem que pegar enxertos, retalhos de outras regiões. Às vezes é usado orelha, tá? Muitas vezes não, mas em algumas vezes é preciso usar outros materiais também. Dá para usar até a face-lata da perna, que a gente pode pegar e refazer o varão. Não, então, você vê que essa questão tanto é importante na questão do diagnóstico, né, do tratamento dessas lesões malignas e tudo, como o potencial que hoje nós temos através dela, da cirurgia reparadora, né? Da cirurgia reparadora de malformações, né? Que você tem várias alterações de pálpebras importantes, né? Que às vezes congênitas, tudo, e ela tem condição de trabalhar com essa parte reparadora e estética também, né, Débora? Com certeza. Parte congênita, muitas crianças têm a pitose congênita, pálpebra caída. Vocês acham que é só com a idade que a pálpebra cai? Não, paciente novinho pode nascer com a pálpebra caída, né? O músculo nasce mal formado, daí não é pele, é o músculo que nasce mal formado. E aí a gente tem que fazer técnicas que façam a pálpebra levantar, né? Com a maior... Essa pálpebra congênita caída, ela é muito importante, né? Não só na questão estética, mas do desenvolvimento da visão da criança. Por isso que quando acontece isso, é uma cirurgia que tem que ser feita o mais breve possível. E aí, se o pessoal estiver me ouvindo, né? Então, essa questão da pitose de pálpebra aí, ela é muito importante, porque se essa pálpebra está caída, essa criança não desenvolve a visão. Então, muitas vezes a família fica triste, quer protelar, porque tem que ser anestesia geral, tudo, mas tem que fazer o mais breve possível. Então, esse trabalho da doutora Débora, ela tem essa questão de reconstrução e tem também a questão de estética de pálpebra, de melhorar o aspecto palpebral, né? E de amenizar alguns problemas relacionados com as vias lacrimais. Então, lacrimejamento, processo que causa processo inflamatório crônico, né? Então, ela trabalha com essa questão também. E tem uma questão de lacrimejamento, que é uma coisa muito importante e que atrapalha muitas pessoas, né? Que é a alteração das vias lacrimais. Então, muitas vezes precisa fazer cirurgias, às vezes cirurgia é importante, né? De reconstrução da drenagem, às vezes com o Botox você consegue estruturar a questão muscular para que haja uma drenagem melhor, né? Então é muito interessante que abriu um leque de atividades, né? Mesmo essa questão tumoral todo, né, o Fábio? Sim, com certeza. E é muito importante isso, né? Porque além de você tratar o paciente, você consegue devolver a autoestima dele, né? Oi, Débora, voltou? Principalmente. Voltei. Como é que tá meu áudio aí? Tá legal. Tá perfeito, tô escutando bem. Ótimo. Deu um bug, precisava sair, é igual reiniciar o computador, né? Tem que... Exatamente. Reiniciar. Agora muito bem. Bom, então vamos entrar na parte estética, porque a gente fala em cirurgia plástica, né? Todo mundo pensa na parte estética, né? A gente já falou da parte tumoral, da parte de algumas reconstruções relacionadas à parte congênita. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte estética mesmo, né? Como que você consegue rejuvenescer, tratar problemas da pálpebra, né? Vamos lá. Tá. Não, só resumindo dos tumores, gente, se fosse dar um conselho aí, evitar a exposição solar, passar protetor das pálpebras, tá? E também higiene das pálpebras, tá? E qualquer lesão, procurar oftalmo e oculoplástico, tá bom? Bom, agora falando sobre questão estética, né? Plástico ocular. O nosso carro-chefe é a cirurgia plástica de estética mesmo das pálpebras. Isso tanto vale para as pálpebras superiores quanto para as pálpebras inferiores, porque com
como eu falei desde o início, com a gravidade tudo cai. Então, nossas pálpebras superiores, tudo cai, né? Cai pele, cai músculo, cai gordura, cai tudo. E nunca foi tão fácil retirar gordura em cirurgia, porque retirar da barriga é difícil, mas da pálpebra é até relativamente fácil em modo cirúrgico, tá? Então, a gente consegue fazer essa blefaroplastia individualizada para cada paciente, né? Por isso que tem que fazer a avaliação sim, tá? Do paciente, para ver se é só pele, se é músculo, se é gordura, enfim, tem que ser em ambiente, tem aí cirurgias que fazem sem anestesia, mas eu sempre prefiro fazer com a sedação, cirurgia das pálpebras, estética das pálpebras, ter maior conforto para o paciente, tá? E maior segurança também. Então a gente consegue levantar a pálpebra, levantar o supercílio também. O que é supercílio? É a sobrancelha, que é muito importante para o olhar, né? Então o olhar é todo composto por essa região. Essa região aqui, e também as pálpebras inferiores, que pode ser pele, pode ser prolapso de gordura também, porque com a idade o nosso septo, que é uma membraninha que ele deixa a gordura lá para trás, lá na órbita, ele vai perdendo a força, né? Então essa gordurinha lá da órbita, ela vai, fica lá atrás, ela vai vindo para frente, e aí começa a ter o prolapso de gordura aqui. Então, muitas vezes não é só pele, claro que temos que melhorar a qualidade da pele também dessa região, e a gente consegue de maneiras cirúrgicas, mas quando é uma flacidez, né, um pouquinho não tão elevada, a gente consegue lançar mão então de procedimentos estéticos, e aí entra para rugas e até para flacidez o botox, né, a toxina botulínica, que o botox é uma marca, mesma coisa que Nescau é achocolatado, Naitode, enfim, a toxina botulínica tanto para rugas e também rugas finas, às vezes por flacidez, na técnica do Baby Botox também ajuda. Fios de PDO também, porque eles conseguem estimular o colágeno nessa região. Bioestimuladores injetáveis para melhorar essa região também aqui do terço médio e terço inferior, porque quando a gente fala em estética, a gente tem que fazer uma variação órbito-facial, não é só a região dos olhos, mas é a face em conjunto, é a beleza harmônica, é você avaliar o paciente como um todo, né? Então, esses bioestimuladores que aqui nessa região podem ser injetáveis, mas na região dos olhos não podem. E como que a gente vai estimular aí a região desse colágeno? A gente daí pode usar, daí tem os aparelhos também, né? Mas aqui o que a gente consegue usar são os fios de PDO, que são os bioestimuladores sólidos, tá? Preenchedores também, quando é muito fundo aqui, a gente consegue fazer preenchedores, tá? Região da glabela aqui, tem muita gente que fala, fazer preenchedor aqui. Aqui tem risco de embolização da artéria oftalmo, então risco de cegueira. Então, eu Débora Biazin, sou contra, tá? Preenchedores nessa região. Então, lanço mão aí de toxina, de fio de PDO, de outros procedimentos. Para melhorar a pele, a gente pode, além dos aparelhos avançados, ultrassom microfocado, enfim, a gente pode também lançar mão de microagulhamento com drug delivery, porque quando a gente passa o creme, ele não passa toda a estrutura da pele. Então, a gente consegue, com esse microagulhamento, fazer com que esses aditivos cheguem até a sua derme, sua pele em si, né? Então, o microagulhamento também é uma opção, peeling também é uma opção, a depender do tipo da pele do paciente, a gente escolhe o melhor peeling. Também luz pulsada para olheiras. Então, porque quando a gente fala em olheiras, né? Qual o tipo de olheira que você tem? É por causa de gordura? É porque é vascular? É porque é pigmentar? Ou é porque é funda, a gente precisa de preenchedores. Então, tem toda essa parte estética aí que eu amo e que sempre tem que fazer avaliação aí ortofacial do paciente, né? E isso, tem vários procedimentos, tanto os procedimentos estéticos não cirúrgicos quanto cirúrgicos, né? Mas quando tem uma flacidez muito importante, aí tem que ser cirurgia mesmo. Aí não adianta, tem que ser cirurgia, mas claro, sempre combinado a procedimentos até não estéticos e uma prevenção até de fotoexposição
prevenir o sol, porque o sol, além de fazer aumento de radicais livres, piorar a pele, piora a cicatriz. Então, fez cirurgia, beleza. Não, os cuidados têm de ser continuados. A mesma coisa que você vai num salão de beleza, você vai lá e faz, mulher, né, vai lá e faz um pacote de hidratação. Faz hidratação uma vez no cabelo? Não, tem que fazer um pacote. Pele, região palpebral, estética palpebral, periorbital e facial é a mesma coisa. Doutora Débora, eu vou ficar aqui sem imagem mesmo. E eu vou te fazer umas perguntas. Não? Tá bom. Então é o seguinte, tem uma duplicidade aí, que assim, tem situações que elas são encaradas como estética e na realidade não são, né? Sim. Esse excesso de pele e pálpebra superior, por exemplo, sim, ela dificulta muito a lubrificação dos olhos, dá desconforto, dá lacrimejamento. E a gente tem um sistema lacrimal aí. Se você não tiver uma função palpebral abrindo e fechando direitinho, você não tem uma lubrificação ocular, você tem sofrimento, desconforto, e você tem uma diminuição da acuidade visual também, porque esse sistema da lágrima, se ela não for bem formadinha, bem drenada, você tem um embaçamento de visão, a pessoa acaba enxergando mal por causa disso, né? Não, com certeza, porque, né, se o filme lacrimal ele está ruim tanto para mais pelo drenando quanto o olho seco, eu tenho uma alteração na minha superfície ocular, da superfície do olho, que faz parte, tá, de todo o sistema do eixo visual, tá? Formação de imagem, a parte da frente do olho está conectada. Então, minha lágrima tem de estar com muita qualidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma obstrução no meu canal da lágrima, pode ser uma obstrução por membrana, por fibrose, mas pode ser um músculo com flacidez. Quando você tem muita flacidez aqui, o que acontece? O músculo que está envolvendo o saco lacrimal, os canalículos, toda a drenagem da lágrima, eles ficam ruins, até para você bombear essa lágrima. Então, o que acontece? Muitas vezes, com a idade, com essa frouxidão, eu posso ter uma drenagem da lágrima inadequada. E aí a gente tem que reforçar a pálpebra, mexer no varal aqui, reforçar, para aí ele conseguir bombear melhor essa lágrima, né? E quando também tem muita pele e também ao longo do tempo, não só pele, mas o músculo se desinsere, o que acontece? Acontece pitose. O que é pitose? Quando a pálpebra está caída, ao ponto de você restringir a sua visão. Então, quando você tem uma pitose, não só dermatocadas, que é o excesso de pele, a gente tem uma restrição do campo de visão, o paciente não enxerga bem, começa a esbarrar nas coisas, porque a pálpebra vai tampando, né? A pálpebra superior vai tampando o eixo visual. Isso piora a qualidade de vida do paciente. Então, a gente, nesses casos, é considerado sim funcional, não só estético, e tem de corrigir, e o paciente melhora a qualidade de vida e também restabelece, por consequência, a autoestima, né? Porque essa área, hoje em dia, nosso cartão postal, né? Hoje em dia, com a máscara, o que você olha primeiro? São os olhos. Então, a gente consegue restabelecer tanto a parte funcional quanto a autoestima do paciente, que eu acho extremamente importante. Agora, Débora, tem uma coisa muito importante em relação a essas vias lacrimais, drenagem de lágrimas. Uma coisa que é uma aflição para o oftalmologista e para os pais daquela criança que nasce, daqui a pouco o olho começa a ficar vermelhinho, começa a ter aumento de secreção de manhã, sim, lacrimejamento, aí vira uma confusão, porque aí tem colegas que acham que tem que intervir, os pais ficam desesperados, tem colegas, eu mesmo acho que tem que esperar, porque aquilo vai ter um desenvolvimento normal e essas vias lacrimais da criança vão ser reestruturadas por si, ou estruturadas por si, né? Então, vamos supor, tá bom, aí tem o bebezinho, os pais trazem que tá tendo secreção pela manhã, lacrimejamento durante o dia. O que nós vamos fazer a partir desse momento que você está aqui conosco? Tá ótimo. Bom, então vamos colocar aí uma hipótese aí, né? Um paciente de 3 meses chega lacrimejando. Tem muito bebezinho, às vezes até conhecido aí, bebezinho que fica lacrimejando, chorando sem parar. Tem vídeos no YouTube mostrando, enfim.
que fica lacrimejando, sem parar, fica escorrendo uma lágrima, né? Até 1 ano de vida, tá? 98% vai abrir, porque é uma membraninha. A nossa via lacrimal, ela começa aqui, gente, sai aqui no nariz, tá? E tem uma membraninha que ela pode nascer imperfurada, que é onde sai o nariz, aqui embaixo. Então, ao longo do tempo, até 1 ano de vida, essa membraninha ela vai sair, só que você tem que dar uma ajudinha, você tem que fazer massagem aqui, tá? Como se fosse desentupir uma pia, tá? Faz vários movimentos, 4 vezes por dia, 10 movimentos, como se fosse desentupir uma pia para gerar uma pressão intralacrimal e romper essa membrana. Tem situações que antes de 1 ano a gente tem que ir lá cirurgicamente romper essa membrana, sair lá no nariz para romper? Tem, que é quando o quê? Quando o pacientezinho nasce bilateral e aí nasce com tanta obstruçãozinha que sai o saco aqui, sai aqui no nariz e criança respira por nariz, ele é respirador nasal dependente, então pode ser uma obstrução de vias aéreas aí, o paciente pode ter uma piora do respirar, aí é indicação, tá? Mas isso é quando nasce mesmo, é o âmnio que entra ali, a amniotocele, mas isso são raros casos. O que pode acontecer? Quando essa membraninha ela predispõe a uma infecção, aí faz uma dacrocistite aguda, faz um episódio de infecção, e assim, a gente está falando de um bebê de 3 meses, de 2 meses de vida, o paciente tem que ser internado, o paciente tem que fazer tomografia e avaliado, e essa infecção, ela gira uma salite, pode fazer o quê? Vir para trás, aí, consequente meningite, enfim, isso é risco de vida. Aí sim, aí a gente tem que tratar, e aí são nesses casos fazer a intervenção, mas como eu disse, 98% dos casos vão ficar bem, é só fazer a massagenzinha. Então, não tem indicação de você fazer uma drenagem de vias lacrimais até só pelo fato de estar com lacrimejamento. Não, é massagem até 1 ano de vida. E tem que dar antibiótico. O que acontece? Muitos pais levam ao pediatra e o pediatra às vezes manda usando antibiótico. Se não tem secreção, não tem sinal de infecção, não precisa. Vai ser só lágrima mesmo, porque é a membraninha. É fisiopatologia, é a membrana. Depois vai sair. Não adianta ficar usando antibiótico, tá? A não ser que tiver sinal de infecção. Aí é outra coisa. Mas quando é só lágrima, é só massagem. Então, paciência dos pais e acompanhamento do oftalmologista. Sim, com certeza. Com certeza. Porque daí tem um teste pra gente saber se tá drenando ou não, tá? O que a gente faz? Pinga o colírio no olhinho e vai, porque lembra que é no nariz? Então a gente vai com um cotonete aqui no bebezinho e aí o conete se cora com um colírio de laranjinha que a gente pinga ou vê lá na garganta, porque o bebezinho vai pingar aqui e vai sair lá na garganta. A gente vê, então, o colírio lá na garganta. Uma ocorrência também, em homenagem ao Fabinho, que teve umas bochechinhas muito gostosas, né? Não foi o caso dos bebês do Fabinho, mas os bebês orientais, às vezes, eles apresentam uma inversão da pálpebra e os cílios parece que fica machucando o olhinho do bebezinho novo. Como é que é isso? Essa entidade chamada epibléfaro, tá? É um excesso mesmo de músculo e pele aqui, tá? Que aí vira e aí os cílios ficam encostando nos olhos mesmo. Mas o paciente ele não tem tanto sintoma, o bebezinho não sente. É horrível para os pais ver os cílios tocando. Mas os cílios, é diferente do adulto, quando os cílios toca com a pontinha. Quando essa situação toca pela convexidade, então o bebezinho não sofre tanto, tá? Por isso que indicação cirúrgica só após 18 meses de vida, porque com o alongamento e o desenvolvimento dos ossos da face, vou ter um alongamento dessa minha lamela anterior, que lembrando lá da reconstrução, a parte da pele e o músculo, e vai ficar normal, tá? E não tá incomodando porque ele tá tocando pela convexidade. A não ser que começar a tocar os cílios pela pontinha, aí indicação cirúrgica, tá? Ou passar 18 meses de vida, tá? Isso. Legal, muito bom. Oi, diga já. Uma pergunta do pessoal que está acompanhando aí. Então, mas eu até ia perguntar para o pessoal se tiverem dúvidas para mandar perguntas aqui, tá? Por enquanto, eu peguei uma pergunta aqui, que foi a Sheila Cris que fez essa pergunta. Não tem muito a ver exatamente com a parte plástica, né? Mas ela comentou que o filho dela tem um ceratocone com 12 anos,
hoje ele tem 21, usa óculos de grau elevado e ela pergunta se tem cirurgia corretiva para isso daí. Apesar de não estar muito relacionado a plástico ocular, né? Tem a ver com a parte oftalmológica. Eu não sei se você está falando de cirurgia corretiva de grau aí, tá? Porque Eu acredito que sim. a paciente tem um astigmatismo muito elevado, já tem uma ectasia de córnea. O principal aí, ele fazer o segmento com o corneólogo, né? Com topografias, enfim, estudar a parte da córnea, porque a córnea dele é um pouquinho mais torta, né? Então, às vezes, vai precisar usar lente rígida. E as cirurgias, geralmente, para paciente ceratocônico, quando tem um astigmatismo muito elevado, diferente da cirurgia refrativa, né? Que é para tirar o grau. Cirurgia para estabilizar a biomecânica da córnea. Então, pode colocar um anel ali na córnea, tá? Um dispositivo que para estabilizar essa córnea, pode fazer também um laser para estabilizar, para evitar a progressão e, em casos mais avançados, o transplante de córnea. Mas interessante. Tá? Não tem a... Bom, eu acho que nós já estamos chegando no final aqui da nossa live, né? O nosso tempo aqui já está acabando. Então é o seguinte, só para a gente concluir, todas esses procedimentos que você comentou, tudo é feito aqui em Dourados, no Hospital dos Olhos? Tudo é feito no Hospital dos Olhos, isso. Que legal. É ótima, cada vez melhor e é ótimo. Pode ir lá, seja por lesão palpebral, por alteração da margem, estrutura, ou também, principalmente, a estética mulherada, homens também tem a parte estética para homens, tá? Que tem que ser individualizada porque são características diferentes. Por exemplo, imagina fazer um super... Eu fiz o Botox recentemente, aqui eu mesmo faço mesmo, mas eu deixo o supercílio, minha sobrancelha arqueada. Eu posso fazer isso um homem? Não, né? Então tem que ter essa individualização. Mas homem sim deve fazer esses procedimentos estéticos e de uma forma individualizada. Tá crescendo muito essa procura aí também por estética, né, masculina. Que legal, que legal. E você atende aí no hospital e no Instituto dos Olhos também? Isso, no Instituto e no Hospital dos Olhos Dourados. Ótimo, que bom. Cada 15 dias para cá, que eu sou de São Paulo. Você atua em São Paulo também, né? Lá em São Paulo. Sim. Legal, ótimo. Bom, então nós já estamos aqui no finalzinho, né, da nossa live. Dizer que essa parceria com o Hospital dos Olhos é uma parceria muito legal aqui do Artemis com o Hospital dos Olhos. A gente deve fazer mais lives em conjunto com o pessoal da equipe aí do hospital, né? Dizer que fiquei muito contente aí com a presença da Débora, do doutora Jax. Pedir desculpas aí por causa desses probleminhas técnicos que a gente teve. Foi a nossa primeira live que a gente fez com 3 pessoas, né? É uma novidade aqui no Instagram e a gente ainda apanhou um pouquinho hoje. Então a gente pede desculpas aí, né? Mas acredito que conseguimos passar as informações mais importantes e deixar várias dicas aí para as pessoas que têm dúvidas, né, sobre problemas que elas sentem nos olhos ou situações que ela está descontente com a posição da pálpebra, alguma coisa, ou que tem alguma lesão mesmo para se tratar, né? Você quer fazer um encerramento aí, Débora, por favor? Sempre para lembrar aí todos os pacientes de cuidar das pálpebras, né? A higiene palpebral tem que ser adequada para a região palpebral, né? E passar protetor solar, porque é incrível, as pessoas esquecem e evitam de passar porque vai cair no olho, tá? Faz uma fina camada, usem bastão. E usar antioxidantes e também cremes nessa região, tá? Assim você consegue evitar não só as lesões do envelhecimento, mas também lesões palpebrais que podem ser até malignas, tá? Que ótimo. O tabagismo piora muito a região das pálpebras. O tabagismo é um problema para tudo. E a cicatriz. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Falamos muito de outras coisas relacionadas ao tabagismo já aqui nas nossas lives, né? O tabagismo realmente é um problema que causa câncer em tudo quanto é lugar, além de problema do coração, no pulmão, e é realmente um grande problema.
Bom, pessoal, então eu vou agradecer a presença de todo mundo, agradecer essa parceria aí, dizer que nós aqui do Artemis estamos disponíveis aqui, tá? Para fazer o atendimento de vocês, qualquer lesão que vocês tirem, né, nessa região oftalmológica, que tirem disso daí, nós fazemos todo o exame anatomopatológico, temos toda a parte complementar também, se houver necessidade, né? Então, fazemos todos os exames anatomopatológicos da região orbital, então, né? Então, semana que vem, nós vamos estar aqui de novo no mesmo horário. Semana que vem é o dia do patologista, dia 5 de agosto, né? Então, em comemoração ao dia do patologista, eu vou falar um pouco sobre a patologia mesmo, né? O que é o exame anatomopatológico, o que é o que o patologista faz, como que ele trabalha, como que ele dá o diagnóstico, né? Então, quem tiver um pouco de curiosidade de saber, né, um pouco mais sobre a patologia em si, né? Como que a gente trabalha, como que a gente faz os exames, conhecer um pouco mais aqui do nosso laboratório também, nós vamos estar aqui na próxima quinta-feira falando sobre isso, tá? Então, aguardo todos vocês aqui no mesmo horário semana que vem, tá? Aqui no canal do Artemis, e estamos à disposição para atender vocês. Tá, então, muito obrigado, Débora, muito obrigado, doutora Jaques, meu amigo, muito obrigado por essa live maravilhosa que a gente conseguiu trazer um pouco de informação e muito esclarecedora aqui. Obrigado a todos que assistiram e até semana que vem. Um abraço. Até. Tchau, tchau, pessoal. Beijão.